Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao módulo 1, Teoria da Movimentação de Cargas, aula 4, exercício 2. Vamos começar com o exercício 2 agora. Para o RAISE apresentado na figura abaixo, responda as seguintes questões. Letra A, desenhe como deveria ser o triângulo formado pelas linhas para o içamento do RAISE, defina o ângulo de um dos lados e explique o porquê dessa escolha. Letra B, calcule o comprimento das linhas para o içamento do RAISE, considerando um ângulo de 60 graus. E letra C, calcule a tensão nas luzes linhas, considerando o peso de 28 toneladas com as dimensões encontradas na letra B. Então vamos à resolução, pessoal. Então a primeira pergunta, assim como o exercício anterior, era desenhar o triângulo formado pelas linhas. Eu quero fazer uma observação um pouco antes para vocês, que na questão do RAISE, pessoal, o ponto de içamento é um dos grandes problemas da companhia. Nós estamos até tratando essa situação, para que a definição do ponto de içamento fique clara, ao vir do fabricante, ao vir do fornecedor. Então ele tem que vir, o ponto de içamento sempre tem que vir demarcado antes da carga ser içada, Nós temos que saber qual é o local correto que podemos içar. Então o RAISE é uma carga que vem às vezes sem essa definição. Quando ele vem sem essa definição, nós temos um DOG, vou até desenhar ele aqui na tela, lado esquerdo, que é um ponto de içamento auxiliar. Nós desenvolvemos essa solução, ele fica preso na carga mais ou menos nessa altura aqui que eu estou demarcando para vocês. Ele é um ponto de içamento auxiliar, ok? Ficaria assim. Só que nesse caso nós vamos usar o ponto de içamento, a base do içamento, como se a gente estivesse passando a eslinga aqui, bem no centro dessas duas extremidades, ou seja, vamos marcar aqui, botar agora uma linha reta, como se tivesse os pontos de içamento fossem aqui, com a eslinga passando por dentro da tubulação, tá? Então vamos continuar, pessoal. Então tem que saber o que? Quais são as três informações que tenho que ter para a formação do triângulo de eslingas? O ponto de içamento, eu estou marcando aqui para vocês o ponto de içamento, os dois, e o centro de gravidade, que o centro de gravidade está aqui, ele vai determinar o que? O terceiro ponto do vértice do triângulo, que é onde vai ficar o moitão. Lembrando que o moitão sempre vai ficar posicionado acima do centro de gravidade. A carga sempre vai levar o centro de gravidade para baixo do moitão uma vez aliçada. Então, como é que já sei o ponto de içamento, já sei as duas extremidades, do ponto de içamento já sei onde vai ficar o moitão, já forma as linhas, tá vendo aqui, tá aqui, a formação das linhas vai ser assim. Que a gente bota uma linha na horizontal, tá aqui, formando os dois triângulos retângulos. E olha aqui, dois triângulos retângulos. Ou seja, aqui eu tenho o triângulo retângulo 1 e tenho o segundo triângulo retângulo 2. Interessante é que vocês veem o seguinte, a carga, pessoal, ela tem 30 metros. Olha que interessante aqui, ela tem 30 metros. Estou marcando aqui, e um dos lados tem 15. Logo, o outro também tem 15. Olha, um lado aqui tem 15, logo o outro lado tem 15. Essa carga é uma carga simétrica. Ok? Então já achamos os triângulos aí. Agora a gente tem que definir o ângulo de um dos lados. Como os dois ângulos são iguais, eu não preciso me preocupar com isso. Qualquer lado que eu escolher. Ou seja, nesse caso aqui eu defini, por exemplo, o ângulo a 60 graus. Como essa carga é simétrica, quando eu defino um ângulo de 60 graus, o que vai acontecer? Esse ângulo aqui também vai ser de 60 graus. Ok? E esse ângulo aqui também vai ser de 60 graus. Ou seja, quando os três lados são iguais, você tem três ângulos iguais, que formando 180 graus. Ok, pessoal? Então está aqui o desenho. Por que a gente define 60 graus? Porque 60 graus é o ângulo recomendado. Aí como que eu posso então não definir, ou seja, definir abaixo de 60 graus? Quando eu tenho limite de calado aéreo, lembra disso? Ou seja, no riser é uma carga que a gente chama de simétrica, que são as cargas, esse riser aqui a gente está chamando de simétrico, o centro de gravidade está bem no meio da carga e ela tem a mesma distância para os seus pontos de içamento, combinado? Então, como eu defino o ângulo? Eu vou definir o ângulo através daquela tabelinha, ok? E aquela tabelinha nos diz o quê? Nos diz que
a de 60 a 90 graus, eu posso definir o ângulo, né? Uma vez eu passei pelo aniversário de triunfo, estou apto a definir essa lingada, o ângulo dessa lingada. Se ficar abaixo de 45, vou botar aqui, ó, 45 graus, aí eu tenho que ter autorização do meu gestor, porque através do que? Do procedimento, ele pode colocar no procedimento lá que pode fazer abaixo de 60 graus, e aí você vai executar essa lingada conforme ele escreveu no procedimento, né? O comprimento da lingada, ela varia de acordo com a angulação, né? O comprimento da slinga varia de acordo com a angulação. E por que a gente faz então uma redução de angulação? Simplesmente porque você não tem uma altura suficiente, ou seja, uma altura H para fazer essa movimentação. Imagina só, uma slinga muito comprida, ela vai ficar com uma altura maior, né? Então essa altura H aqui, se ela for muito grande, a gente não consegue passar com o riser por cima da antepara da embarcação, entendeu? Isso é uma limitação. Se a lança do guindaste for baixa, ou seja, uma lança de 20 metros, de 30 metros, você fazer uma lingada muito alta, você tem uma limitação, porque você não vai conseguir elevar a carga. O moitão não consegue, existe um limitador de custo do moitão. O moitão não vai conseguir subir a posição necessária para que ela passe por cima da antepara. E a 30 graus é a mesma coisa, né? Só que você precisa da autorização de um rigger para fazer essa operação, essa atividade. Porque quanto mais você abaixa, menor é o comprimento da slinga e maior a tensão você pega não só no eixo Y, mas também no eixo X. Dobra, a 30 graus você dobra a tensão do eixo X, do eixo Y. Vamos seguir, ok? Vamos agora para o calcule o comprimento das linhas, letra B, né? Calcule o comprimento das linhas do riser considerando um dos ângulos 60. Então tá aqui, ó. A angulação está em 60. O que a gente vai fazer, pessoal? Nós vimos no exercício passado, você tem aqui uma base, ó, que é o cateto adjacente, e você tem aqui uma altura, que é o cateto oposto, ok? Marquei aqui embaixo aqui o cateto adjacente, marquei o cateto oposto. Quanto é esse cateto adjacente? Nós já fizemos o cálculo básico aqui, lembra, pessoal? Porque se a gente tem aqui 15 metros lá de cá, você logo vai ter 15 metros nessa distância aqui também, ou seja, vai ser a mesma distância do lado de lá. Então você já achou aqui, ó, o cateto adjacente pelo cálculozinho básico do desenho da peça. Então a gente usa a fórmula do cosseno, ok? Quando o cateto adjacente é cosseno. Cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60, que é o ângulo que nós temos, né? É igual a 15 metros, que é o cateto adjacente, que a gente descobriu aqui embaixo, sobre o cateto, sobre a hipotenusa. Então, corrigindo essa matemática aqui, né? Você joga o L1 para cá, o cosseno de 60 para cá, você vai ter o resultado L1 igual a 15 metros sobre o cosseno de 60. Isso vai dar um L1 igual a 30, tá vendo aqui, ó? Ou seja, a primeira lingada vai ser de 30 metros. Então, vamos jogar lá essa lingada aqui, ó. Ok? 30 metros. Agora, vamos para o cálculo da segunda lingada, né? Vamos calcular o comprimento da segunda lingada. Eu já tenho a informação da primeira, né? Agora eu vou fazer a informação da segunda. Lembra que é simétrico, pessoal? Todos os lados são iguais, ou seja, se eu tenho 30 metros aqui, tem um ângulo de 60, todos os ângulos vão ser iguais, ok? Logo eu posso concluir que esse aqui tem um ângulo de 60 e aqui tem um ângulo de 60, que esse triângulo é um triângulo com todos os lados iguais. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho 30 metros, tá vendo? Na base desse triângulo. Ok, ó, 30 metros aqui, ó. Estou marcando aqui. Aqui na primeira lingada tem 30, logo nessa lingada também vai ter 30. O exercício vai comprovar isso pra gente, ok? Vamos seguir aqui para mostrar como é que o exercício vai comprovar isso pra gente. Vamos mostrar agora rapidamente aqui, ó. Seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Lembra disso? Ou seja, seno de 60 é igual a H, porque é essa altura, nós vamos achar o H primeiro, né? Para a gente achar a informação do segundo, né? Que a gente chama de segundo triângulo retângulo, né? Eu chamo o da esquerda aqui de primeiro triângulo retângulo, o da direita de segundo. Nós vamos achar o H, ok? H é igual a 30 vezes seno de 60. Isso vai dar um H igual a 26 metros. Então, a altura dessa lingada vai ser de 26 metros. Mas olha só que se a slinga for de 30, olha a altura dessa lingada.
Se a lança do guindaste for de 30 metros, ou seja, já não vai dar para fazer essa operação, né? Porque vai ficar muito alta. Então, vamos continuar. Ou seja, eu achei a altura H de 26 metros, vou jogar a altura para lá. Ó. Agora eu já consigo calcular o outro ângulo, né? O que eu tenho? Hipotenusa ao quadrado igual ao cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Vamos lá, L a 2 ao quadrado, que é esse aqui agora que eu quero descobrir, igual a 15 ao quadrado mais 26 ao quadrado. Quem é 15? Aqui, ó, cateto adjacente. Ele está adjacente a esse ângulo aqui, lembra? Ele está aqui, ó. Ele é esse cateto aqui do triângulo, ó. Ok? O triângulo, ele é esse aqui, né? Triângulo 2. Então, você tem 15 ao quadrado mais 16 ao quadrado, isso vai dar 225 mais 676, que vai dar L2 ao quadrado igual a 901. Então, jogando para a raiz para o outro lado, né? L2 é igual a raiz de 901. Isso vai dar 30 metros. Olha lá, pessoal, resolvendo o exercício. Ou seja, todos os lados foram iguais. A gente já poderia ter se resolvido de forma rápida ao saber que o ângulo é de 60 aqui. Numa carga simétrica, todos os lados ficam iguais, todos os lados vão ter 30. Então, aqui embaixo vai ter 30, né? Nós marcamos isso aqui embaixo com 30. Nós marcamos aqui, ó, com 30 também, essa lingada aqui, ó, com 30 também, ok? E essa lingada logo, ou seja, se o ângulo é de 60, nessa lingada logo vai ter 30. Nós mostramos aqui matematicamente que deu os três comprimentos iguais formando o ângulo de 60. Combinado? Agora a gente vai continuar o exercício. Que ele fala agora da tensão. Primeira coisa que a gente faz, que o peso é de 28 toneladas, está marcado aqui embaixo, ok? Agora a gente vai seguir. Então, se eu já sei, tenho as informações, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que existe uma força no eixo Y em cada lado. Está aqui, ó. F2Y, acabei de mostrar aqui, e F1Y. Qual é a força necessária no eixo Y para levar essa carga a um equilíbrio, né? Fazer um içamento estável, né? Subir com estabilidade, ok? Agora vamos explicar como que a gente acha a força no eixo Y. Lembra disso, pessoal? Vamos ver se vocês estão lembrando aí. O que nós temos aqui, então? Nós temos que descobrir primeiro a proporção do peso. O que é isso? A distância entre o ponto de içamento e o centro de gravidade é que vai determinar a proporção do peso. O que eu tenho, então? Como é que eu calculo a proporção do peso? É a distância sobre a distância total. A distância do ponto de içamento até o centro de gravidade sobre a distância total. Então, nós temos aqui 15, que é esse D1, a distância 1, que é essa distância aqui, ó. Ou seja, a distância 1 é essa aqui. Vou chamar ela de D1. É a distância desse ponto de içamento aqui, ok? Até o centro de gravidade. Sobre a distância total, dá 15 sobre 30, isso vai dar o quê? 0,5, que é 50%. Ou seja, ele está a 50% de distância, pessoal, do centro de gravidade. Logo, como é inversamente proporcional, ele está a 1 menos 0,5 vai dar 0,5, ou seja, se mantém 50%, o outro lado vai estar 50% de distância também. Então, ou seja, ele está carregando no eixo Y aqui 50% do peso de 28 toneladas. Então, quanto que vai dar isso? 14 toneladas, ou seja, já achamos o resultado aqui. Nós temos 14 toneladas no eixo F1Y. Logo, se a peça é de 28 toneladas, né, o peso total é 28 menos 14, vai dar também 14 toneladas no F2Y também. Então, tem 14 toneladas aqui. A carga é simétrica, você vê que as forças são iguais, né? Aplicadas. Se a carga não fosse simétrica, você lembra que a que está mais próximo do centro de gravidade é que vai carregar mais peso. Então, os dois lados têm 14 toneladas. Agora, isso não é suficiente para a gente, né, pessoal? O que a gente precisa? A gente precisa saber o seguinte, qual é a força que está na diagonal, porque ela é uma esliga, né? Não adianta ter a força no eixo Y. Existe uma força também no eixo X, que é uma força que exerce compressão na carga. Se essa força de compressão for muito grande, você pode danificar a carga, né? Esmagar a carga, porque você está fazendo uma força no eixo X. Vamos calcular então, lembrando que a primeira coisa que você já tem é essa informação e o ângulo de 60, lembra? Então, ó, tem uma linha aqui, ó, vamos fazer ela se mover. Olha lá, ó, 14 toneladas está nessa posição, já formamos novamente um triângulo retângulo.
E nós vamos para a fórmula. O que a gente tem? A gente tem um 14 toneladas, que é o cateto oposto ao ângulo de 60. Está aqui, ó, de frente para o ângulo de 60. Então vamos usar a fórmula do seno, lembra? E o outro lado? O outro lado eu também tenho uma carga que está na mesma distância. E eu já sei que esse ângulo é de 60 pelo estudo da trigonometria. Lembra disso? Que eu já sei que esse ângulo é de 60. Então o cálculo vai ser igualzinho. A força em F1 vai ser igual à força em F2. Porque todas as condições desse cálculo são todas iguais. Então vamos lá, seno de 60, seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, seno de 60 então é igual a 14, que é o cateto oposto, está aqui 14 toneladas, sobre F1, que é a hipotenusa que eu quero saber, que é a tensão de F1, tensão na diagonal. F1 é igual a 14 sobre seno de 60, isso vai dar F1 é igual a 14 sobre 0,87, que é o resultado que dá em seno de 60. F1 é igual a 16,1 toneladas, então já achamos aqui, ó, a força nessa lingada vai ser de 16 toneladas. Em F2, nós podemos fazer como? Nós podemos fazer pelo comprimento das lingas sobre a altura. Lembra disso? Que também podemos fazer. Olha como o cálculo vai dar igualzinho. F2 é igual a 30 sobre 26 vezes 14, que é o peso no eixo Y. F2 vai dar 1,15 vezes 14, que vai dar também 16,1. Ou seja, o resultado é 16,1 toneladas em cada uma dessas lingas. Tá bom, pessoal? Ou seja, é uma carga simétrica, os resultados são simétricos, iguais nos dois lados. Então, vamos agora resumir o exercício, então. Você tem aqui uma lingada de 30 metros, ok? Está aqui, ó, do lado de cá. A outra lingada também de 30 metros, outras lingas, né? Então você tem duas lingas iguais, que é o mesmo tamanho da carga, isso deu um ângulo de 60. E você achou o peso de 16 toneladas, né? Nas duas forças, ok? Nas duas lingas, por causa da angulação de 60. O peso em FY, né? Ou seja, em Y era de 14, adicionou 15%, foi para 16 toneladas. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima aula.